Você já parou para pensar o porquê que o Bitcoin, a principal criptomoeda aí do mundo, né, que hoje está valendo uma única criptomoeda, mais de 100 mil dólares, é tão valiosa e ainda assim tem uma expectativa de valorização ainda maior para o futuro? Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, te explicando em 3 pontos por que o Bitcoin é tão valioso. E o último ponto, né, que eu vou trazer para vocês no final do vídeo é o mais importante de todos, tá? Então, se você tá chegando nesse mercado, tá pesquisando sobre o mercado, né, das criptomoedas e Bitcoin, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais. Fala galera, beleza? Alexandre Viveiros aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto News. E como eu disse para vocês, eu resolvi trazer esse vídeo para explicar de uma vez por todas o porquê que uma criptomoeda, né, o Bitcoin, que é a principal criptomoeda do mercado, que hoje vale mais de 100 mil dólares, é tão valiosa, né? Por que ela é tão valiosa? E ainda assim, mesmo já tendo um valor muito alto, ela ainda tem uma expectativa de alta constante para o futuro, não só para o médio prazo, mas para o longo prazo, tá? Então, antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, trazendo para vocês tudo sobre o mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Então já vamos direto ao assunto. E como eu prometi para vocês no começo, eu vou trazer 3 pontos aqui mais importantes, né, para vocês entenderem de uma vez por todas o valor real do Bitcoin, tá? E o primeiro ponto que faz do Bitcoin uma das principais reservas de valor, né, um ativo real como reserva de valor, muita gente até compara o Bitcoin com o ouro digital, né? Porque o ouro é um ativo escasso. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês é justamente sobre a escassez. E no caso, o contrário da escassez, que são as moedas fiduciárias, né? A grande fraqueza das moedas fiduciárias, do nosso dinheiro atual, seja ele o real, seja ele o dólar. E isso não vem de hoje, né? Essa questão dos governos imprimirem e emitirem cada vez mais dinheiro, né? A cada fase de guerra, a cada fase de crise, os governos simplesmente imprimem mais dinheiro, colocam mais dinheiro no mercado e que faz, né, com a própria economia? Mais moeda, ela se desvaloriza, porque você aumenta a oferta daquela moeda, né, seja dólar, seja real, só que a demanda não necessariamente aumentou. Isso faz com que o dinheiro, seja ele o real, seja ele o dólar, o euro, qualquer moeda fiduciária, perca o seu valor, tá? E isso não vem de agora, a gente tá falando esse conceito, né, de inflação, eu não sei se vocês sabiam, mas ele vem realmente lá da Roma Antiga, né, que é um dos principais berços aí da nossa civilização moderna. E só para resumir a história, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Império Romano, eles pegavam as moedas, né, de ouro que existiam na época, eles pegavam as mesmas moedas, derretiam aquele mesmo ouro e com aquela mesma quantidade de ouro, eles faziam, por exemplo, o dobro da quantidade de moedas com moedas um pouquinho menores, tá? Então imagina, é a mesma quantidade de ouro, né, se você juntar como um todo, só que na verdade aquela mesma quantidade estava fazendo o dobro de moedas. Então daí, já desde a Roma Antiga, já tinha, né, se começou na verdade esse conceito, a inflação, né, onde tinha muito mais oferta de moedas do que a própria demanda, tá? Então a primeira coisa, o primeiro ponto, né, que faz do Bitcoin ser realmente muito valioso, ser como uma das principais reservas de valor do mundo, né, não só físicas, mas como aí virtuais, né, como a gente vê a própria criptomoeda, é essa, tá? A fraqueza do nosso dinheiro atual. O segundo ponto, tá, que faz do Bitcoin ser algo realmente extremamente valioso, é justamente duas coisas que a gente valoriza muito, que são a segurança e a confiança, tá? Que é algo que dificilmente a gente vê nas moedas fiduciárias, né? Seja
em qualquer país que você esteja, seja em real, seja em dólar, as moedas fiduciárias são manipuladas, né? Não só emitidas, cada vez mais, né? Emitidas para o mercado, mas manipuladas de acordo com os interesses, seja de políticos, seja de governo, seja de segmentos empresariais. Isso tudo acontece em todas as moedas fiduciárias. Por quê? Porque tem bancos centrais por trás que controlam o dinheiro, tá? Então, o segundo ponto que faz do Bitcoin um dos principais ativos, aí, na minha opinião, o ativo mais valioso de todos os investimentos, é justamente a questão da segurança e confiança. Isso porque o Bitcoin roda na blockchain, que é uma das principais tecnologias do mundo e mais seguras, tá? Muita gente até faz uma comparação, né, da tecnologia blockchain como se fosse um livro de contabilidade digital, onde qualquer pessoa, você mesmo pode abrir, por exemplo, a rede do Bitcoin, você pode ter acesso a todos os dados, todas as transações, compras e vendas, a qualquer momento que está acontecendo em tempo real naquela rede, naquela blockchain. Então é algo literalmente imutável, tá? Não tem como alterar, não tem como maquiar números na blockchain, diferente de tudo que a gente vê aí, que a gente sabe que acontece nas moedas fiduciárias, seja real, seja dólar, seja euro, qualquer uma delas, tá? Então, um dos principais trunfos, né, do Bitcoin e desse mercado, né, é justamente a tecnologia em que o Bitcoin está inserido, né? Sem a tecnologia blockchain, nem o Bitcoin existiria. Então, a tecnologia do Bitcoin, que é a tecnologia blockchain, traz para ele muita segurança e muita confiabilidade, tá? Então é algo realmente imutável, onde não existe, nem o criador do Bitcoin consegue alterar absolutamente nada, tá? Então muita gente, até muitos governos falam, a qualquer momento eles vão apertar um botão e vão apagar todos os Bitcoins. Isso não existe na tecnologia blockchain. E é justamente isso que faz do Bitcoin um dos ativos aí mais valiosos, tanto que eu vou colocar até na tela aí o gráfico de valorização do Bitcoin desde a sua criação. São literalmente milhões% de valorização em pouquíssimo tempo e vai se valorizar ainda mais. E o terceiro e último ponto que eu disse para vocês que era o mais importante, né, do porquê que o Bitcoin é tão valioso, eu vou falar para vocês agora. E antes de mais nada, se você tá gostando desse conteúdo, você tá procurando, né, por mais informações de qualidade sobre o mercado das criptomoedas, sobre como investir em Bitcoin, já peço para vocês aí, se você tá gostando, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? E o terceiro ponto, já sem enrolação, eu trago para vocês, que é justamente o que combate a inflação, né? Que a gente falou do primeiro ponto aqui, da fraqueza das moedas fiduciárias. O Bitcoin, ele é extremamente limitado, tá? Então, diferente de todas as moedas que a gente conhece, de todas as fiduciárias que podem ser impressas, né? A qualquer momento podem ser impressas por governos e tudo mais, em momentos de crise, o Bitcoin tem uma quantidade, né, uma emissão máxima que vai chegar a 21 milhões de Bitcoins, tá? Apenas 21 milhões no mundo, tá? Nesse momento tem aproximadamente ali chegando já em quase 20 milhões e vai chegar ao longo do tempo em 21 milhões, que é o máximo de Bitcoins que serão minerados na história, tá? Então aí a gente entra em um dos conceitos principais e básicos da economia, que é justamente da oferta e demanda, tá? E a gente vê justamente o que acontece quando acontece alguma crise, quando as moedas, né, são reimpressas, acontece uma inflação muito grande no dólar, por exemplo, o que acontece no Bitcoin? Ele tende a disparar bastante, justamente porque ele vai contra todas essas questões de inflação. Então, quando o dólar cai, o Bitcoin sobe, e a gente sabe que a tendência ao longo do tempo, no médio e longo prazo, é das moedas fiduciárias se desvalorizarem e o Bitcoin
se valorizar justamente por conta dessa escassez, tá? Até por essa questão que ela é muito comparada com o ouro, né? Por ser um ativo escasso, e o ouro, inclusive, ele é sempre encontrado, né? A gente não tem-se uma estimativa, né, de quanto ouro tem no planeta e tudo mais, sendo um ativo escasso, porém, sempre são encontrados novos pontos, novas mineradoras, novas minas de ouro, e isso não acontece com o Bitcoin. O Bitcoin vai ter essa quantidade de até 21 milhões de criptomoedas até o final, sempre será assim. E aí entra realmente a questão da oferta e demanda, né? A gente está falando de bilhões de pessoas que habitam, né, aqui no planeta Terra, para apenas 21 milhões de Bitcoin. Por aí a gente vê o porquê que apenas um Bitcoin hoje já custa aí mais de 100 mil dólares. E projeções que inclusive eu já trouxe aqui no canal, muitas projeções falam que no futuro próximo o Bitcoin pode chegar a valer um único Bitcoin mais de 1 milhão de dólares. E por conta de tudo isso, né, unindo todos esses pontos que eu tratei aqui para vocês, desde a fraqueza das nossas moedas, a confiabilidade e segurança, né, que as nossas moedas não oferecem e o Bitcoin oferece, e o terceiro, que é justamente aliado a tudo isso, a escassez do ativo, né, se tornando um ativo extremamente raro e cada vez mais procurado por todos, tá? Até se a gente procurar, se tiver um gráfico aí de interesse, né, no Bitcoin, desde a sua criação até a data de hoje, a gente vai ver que o valor dela se valorizou tanto quanto o interesse das pessoas em investir nesse ativo, né, na questão da descentralização e simplesmente essa questão da segurança, né, da autocustódia. Os seus bitcoins, por exemplo, em carteira, ninguém pode tirar. Agora, sua conta bancária com reais, a qualquer momento o banco pode bloquear, o governo pode bloquear a sua conta. Sua carteira de bitcoins de autocustódia não pode ser alterada. E isso, de novo, por conta da segurança que eu falei para vocês no ponto 2 da tecnologia blockchain, tá? Então, espero que o vídeo não tenha ficado tão cansativo, né? Se você tava aí procurando por mais informações e entender, né, um pouco mais a fundo aí, tentei trazer para vocês aqui de maneira até mais simplificada, para vocês entenderem realmente como funciona esse mundo da blockchain e para que vocês entendam de uma vez por todas o porquê que o Bitcoin é hoje, né, já é o principal criptoativo, né, a principal criptomoeda do mundo e segue com tendência de alta. Aí, como a gente sempre fala, a tendência de alta do Bitcoin é infinita, né? Sempre será tendência de alta justamente por conta disso que ela entra, né? Ela entra para combater todos os problemas atuais que a gente vê na nossa economia tradicional, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, e esse é o canal Crypto News, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, trazendo para vocês informações, análises desse mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Lembrando que quase todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então se você procura conteúdo de qualidade nesse segmento cripto, você tá no lugar certo, beleza? Então é isso, o canal Crypto News, espero que estejam gostando, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e valeu!